Olá, Cris e amigos do canal. Meu nome é Kleber e quero contar uma história que mexeu muito comigo de verdade. Minha família e eu mudamos para São Paulo, para uma pequena vila do interior do estado chamado Brotas. Já havia ido lá várias vezes, pois minha avó materna morava lá. Buscávamos a calma e o ambiente pacífico nesta cidade. Apesar disso, não foi fácil nos adaptar e por isso a preocupação principal era encontrar um emprego. Compartilho essa experiência com vocês para que, independentemente da localização, nós tenhamos o direito de desenvolver nossos talentos e alcançar nossos sonhos. Após o falecimento de nossa avó, nossa família ganhou uma herança, uma bonita casa situada em uma pequena propriedade do interior. Era uma casa de aspecto simples, carregando antigos relatos, situada em uma pacata localidade afastada do tumulto da cidade. Uma casinha cercada por exuberantes paisagens, com jardim repletos de árvores e variadas flores. Essa herança nos forneceu memórias inesquecíveis e a oportunidade de preservar aquela casa para as futuras gerações. Resolvemos explorar a possibilidade que a propriedade de nossa avó nos oferecia. Esse lugar nos dava a oportunidade de viver mais próximo de nossa cultura. Sentimos que nossa avó estava nos ajudando a tomar a decisão certa. E foi assim que acabamos seguindo essa escolha. Graças a Deus, conseguimos um trabalho em uma lanchonete próximo à nossa casa, situada a quase 4 quilômetros de distância. Era perfeito para mim, apesar do salário não ser o ideal. Eu estava muito grato pela possibilidade de contribuir com as despesas de casa. O ambiente do trabalho era propício, oferecendo um sentimento de segurança para todos os que lá entravam. Apesar do esforço exigido e do horário de saída mais tarde, nunca deixou de ser o meu melhor. Embora os salários extras não fossem mais do que convenientes, incansavelmente buscava adquirir o máximo de conhecimento possível. Não somente para contribuir com a minha família, mas também para usufruir da convivência naquele lugar. Na lanchonete pouco tempo passou, até que me tornei amigo de algum dos funcionários. Eles foram muito acolhedores e logo me incluíram. Durante o intervalo do almoço, podíamos sentar juntos para contar histórias e falar sobre a pequena povoação, compartilhando momentos agradáveis durante uma animada conversa. Um de meus amigos de trabalho citou a lendária figura conhecida como Alma Pidona. Naquela lenda local era descrita uma velha que parecia na estrada à noite em busca de esmolas. No entanto, a verdadeira e aterrorizante intriga a narrativa era de que a Pidona não era uma pessoa moradora de rua, mas sim uma entidade sobrenatural que andava por aquelas estradas. Esta lenda sempre foi muito familiar entre os habitantes desta região. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito desta lenda, e a ideia de que alguém penando na estrada onde eu costumava passar a noite me deixou arrepiado. Primeiramente, achei que era só mais uma superstição, mas havia algo na maneira que meu amigo me contou sobre a Pidona que me fez duvidar. Talvez houvesse algo de verdade nessa história. Logo, eu iria descobrir que aquela estrada possuía segredos muito mais assustadores do que eu jamais poderia ter imaginado. Mentir não é o meu forte. Sou uma pessoa com medo do desconhecido. Na verdade, sou bastante cauteloso.
e é por isso que eu evitei continuar no assunto. Os dias se passaram e nunca mais tocamos nesse assunto. Tinha até esquecido. Certa noite, enquanto eu trabalhava na lanchonete, tudo foi diferente do esperado. Com um aumento súbito de pessoas, eu precisei permanecer lá por muito mais tempo. O relógio não parecia passar enquanto eu servia os últimos clientes e nos preparávamos para fechar. Olhei para o relógio e percebi que havia perdido o último ônibus para casa. A noite caiu e a estrada estava vazia, com uma luz fraca no poste iluminando o caminho. Meu trabalho havia acabado há algum tempo, mas não havia mais o que eu pudesse fazer naquele momento. Meus amigos já tinham pegado o ônibus para o outro bairro, então fui o último. Eu realmente estava preocupado e sem saber o que fazer. Eu queria chegar em casa, mas não tinha nenhuma forma de locomoção. Eu sabia que a noite silenciosa e sinistra não era o lugar ideal para ficar. Estava a uma distância de 4 quilômetros de minha casa e a caminhada me pareceu interminável. A estrada estava deserta à noite, escondendo os mistérios. Não tinha outra alternativa além de enfrentar a volta, mesmo com a consciência de que seria assustador. O ambiente estava mudo e o silêncio prevalecia na escuridão. Só ouvia meus passos na noite, sozinho e com medo da estrada. Isso foi o começo de uma experiência aterrorizante que jamais sairá da minha memória. Ao colocar meus pés naquela via, eu não queria olhar em direção à entrada do sítio. A paisagem estava cercada por árvores velhas e verdes, uma quantidade sombria adicionada a uma escuridão naquela noite. Meu coração já palpitava de tanto medo e minhas pernas não paravam de tremer. Ao chegar na estrada do local, eu notei algo estranho. Vi uma pessoa sentada de costas para a estrada. E estava debaixo de uma árvore grande, seca e velha. Fiquei todo arrepiado. Meu corpo todo ficou gelado e me senti completamente atormentado. Não conseguia acreditar que aquela estranha figura estava ali. Certamente algo não estava certo. O que dava para ver era assustador devido à sua falta de luz do poste naquela rua. Aquela entidade parecia envolta em trapos desgastados, do qual a vista do seu semblante ficava oculta. Porém, seus olhos emitiam um brilho que contrastava com a escuridão, me causando grande medo. Eu achei que iria desmaiar naquele momento. O pavor era tão grande e comecei a perceber a minha falta de ar. Estava sentindo tonturas e náuseas. Senti meus pés dormentes. Estava à beira de um surto de pânico. Implorei a Deus que me livrasse daquela presença assustadora. Apesar de conseguir ver o asfalto, porém, ouvia um som das folhas no chão. Parecia que até elas estavam se movendo. Continuei andando, rezando para surgir algum veículo. Eu estava disposto a pedir carona para qualquer pessoa. Passaram-se alguns minutos que pareciam ser eternos, mas consegui ultrapassar a região amaldiçoada. Infelizmente, ainda me encontrava longe de casa, tremendo de medo. Olhei para trás, mas nada se movia na escuridão. O pânico começou a tomar conta de mim e meus olhos se encheram de lágrimas. Cerca de 15 minutos depois, uma caminhonete passou por mim. O motorista me ofereceu uma carona, querendo saber o motivo do meu nervosismo. Quase sem palavras, aceitei o gesto de caridade e ele me deixou em casa.
Meus pais ficaram preocupados ao ver a minha reação. Após alguns minutos, contei o que havia acontecido. Apesar da incredulidade estampada em seus rostos, o vizinho que me deu a carona falou que já tinha ouvido histórias desse tipo antes naquelas estradas. Algumas pessoas zombaram de mim no trabalho, mas eu sei o que eu senti. Pedi demissão do trabalho. Não sei bem explicar o que era aquela experiência, mas me deixou muito abalado. E até hoje, quando me lembro, me bate uma crise de nervosismo e meus olhos se enchem de lágrimas.